Imagine acordar amanhã e descobrir que o dinheiro simplesmente desapareceu. Não há números no seu banco, não há notas na carteira, não há moedas nos bolsos. Como você compraria comida? Como pagaria suas contas? Como trocaria qualquer coisa com qualquer pessoa? Essa sensação estranha, quase desconfortável, nos acompanha porque o dinheiro se tornou tão natural na nossa vida que quase ninguém para perguntar a pergunta mais básica e mais poderosa de todas: por que usamos dinheiro? Quem decidiu isso? Quando essa ideia surgiu? E por que ela funciona tão bem que praticamente controla o mundo inteiro? Para entender essa resposta, precisamos viajar para um tempo muito distante. Um tempo em que o dinheiro não existia, mas as pessoas já precisavam sobreviver, e isso inclui negociar. Muito antes de existirem bancos, moedas, cartões e aplicativos, os seres humanos dependiam de uma lógica muito simples. Eu tenho algo, você tem algo, trocamos e seguimos em frente. Imagine uma pequena aldeia há milhares de anos. Alguém caça, alguém planta, alguém pesca, alguém fabrica vasos de cerâmica. A economia era completamente direta, quase intuitiva. Mas aos poucos, um problema começou a aparecer. E esse problema seria tão grande que mudaria o destino da humanidade para sempre. Pense em um pescador que precisa de trigo. Ele encontra um agricultor disposto a trocar. Mas o agricultor não quer peixe naquele dia. O pescador quer muito o trigo, mas o agricultor precisa de cerâmica. E o ceramista não. Precisa de trigo, mas precisa de carne. Surgia uma cadeia confusa, quase inacreditável, em que um precisava de algo que o outro não tinha, e o terceiro tinha o que o segundo queria, mas não queria nada do primeiro. Esse é o famoso problema da chamada dupla coincidência de desejos. Para a troca direta funcionar, ambos precisam querer exatamente o que o outro oferece. Isso simplesmente não acontecia com frequência suficiente. Foi nesse caos silencioso da vida cotidiana que surgiu uma das maiores invenções da humanidade. A ideia de usar um objeto, qualquer objeto, para representar valor. Algo que pudesse ser aceito por todos, desejado por todos e usado por todos como intermediário de troca. Não precisava ser útil, não precisava ser essencial. Só precisava ser desejado. E isso abriu espaço para as primeiras formas de dinheiro da história. Antes do ouro, da prata, das moedas de metal, outros objetos cumpriram esse papel. Conchas, grãos, sal, cacau, até mesmo pedras gigantes nas ilhas de Iap. O sal, por exemplo, era tão valioso que deu origem à palavra salário. Já nas ilhas Iap, enormes discos de calcário serviam como moedas, mesmo sendo tão pesados que dificilmente eram movidos. O importante não era carregar o objeto, mas saber que ele representava valor. Ele funcionava como uma espécie de registro físico da riqueza de cada pessoa. Isso nos leva a uma conclusão surpreendente. Dinheiro não é algo real. Ele é um acordo. Um pacto silencioso em que todos concordam que um objeto, ou hoje um número, vale alguma coisa porque todos acreditam nisso. Mas quando surge, então, o dinheiro que reconhecemos hoje? Esse salto acontece quando metais preciosos entram em cena. Ouro e prata já eram raros, bonitos e difíceis de falsificar. Ao mesmo tempo, eram duráveis e fáceis de moldar. Civilizações como os lídios, há cerca de 2.700 anos, decidiram padronizar pequenos pedaços de metal com o peso e o valor definidos. Foi a primeira vez que algo parecido com uma moeda moderna surgiu.
não era mais um objeto escolhido arbitrariamente. Era uma tecnologia, uma ferramenta financeira que simplificava a vida, acelerava comércios, criava rotas mercantis e impulsionava impérios. Mas o dinheiro não ficaria preso ao metal por muito tempo. Com o aumento da circulação, do comércio e das rotas internacionais, carregar grandes quantidades de ouro ficou perigoso. Era arriscado, pesado e vulnerável a roubos. Então, um novo passo revolucionário aconteceu. Os recibos. Guerreiros, comerciantes e viajantes começaram a guardar ouro com ferreiros e templos, recebendo em troca um papel que representava aquele valor. Era o começo do dinheiro como documento, e esse documento logo evoluiria para algo que todos nós usamos até hoje. O papel moeda. Um pedaço de papel que carrega o peso de uma promessa. Isto aqui vale alguma coisa porque alguém confiável garante isso. Com o tempo, os governos passaram a assumir esse papel, e mais tarde os bancos, mas ainda havia um detalhe que muitos não percebem. Por séculos o papel moeda só valia porque podia ser trocado por ouro. Essa era a base do chamado padrão ouro. O valor do papel estava vinculado a algo físico, tangível, conhecido, até que um dia tudo mudou outra vez. Em 1971, os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro e praticamente todas as economias seguiram o mesmo caminho. E isso nos leva à forma mais intrigante de dinheiro da história: o dinheiro fiduciário, também chamado de fiat. É o dinheiro que usamos hoje. Ele não é garantido por ouro, prata ou qualquer metal. Ele vale porque o governo diz que vale e porque as pessoas acreditam nisso. Parece estranho, mas é exatamente assim que funciona. Dinheiro é confiança coletiva cristalizada em papel, moeda, cartão ou número digital. E falando em número digital, entramos agora na fase mais intrigante da jornada. O dinheiro que não existe fisicamente. O dinheiro invisível. O dinheiro que nunca vemos, mas que usamos o tempo todo. Transferências, cartões de crédito, aplicativos, bancos digitais. A maior parte do dinheiro do mundo hoje não está em notas nem moedas. É apenas registrado em bancos de dados, armazenado em servidores, acessado através de celulares. E se isso parece inovador, espere até pensar no próximo passo. Moedas criptográficas, blockchains, sistemas descentralizados, tudo isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. Estamos prestes a reinventar novamente o que chamamos de dinheiro. Mas antes de trilhar o futuro, precisamos entender o ponto mais importante desta história. Dinheiro não surgiu apenas para facilitar trocas. Ele moldou civilizações inteiras. Permitiu que impérios crescessem, que cidades florescessem, que profissões surgissem. Sem dinheiro, não haveria economia complexa. Não haveria comércio global. Não haveria bancos, salários, poupanças, investimentos. O dinheiro se tornou a linguagem universal da troca, o código que move o mundo, a ferramenta invisível que conecta bilhões de pessoas que nunca se viram. E agora chegue mais perto dessa ideia. Dinheiro só existe porque acreditamos coletivamente nele. Essa é a verdade mais desconcertante. Essa é a essência. Dinheiro não tem valor próprio. O valor vem de nós, da nossa confiança, da nossa necessidade, da nossa decisão de que aquilo representa alguma coisa. E é justamente por isso que ele funciona tão bem, porque todos concordam em jogar o mesmo jogo, usar a mesma lógica, acreditar no mesmo símbolo. Agora pense em uma última reflexão. Se o dinheiro é apenas uma crença compartilhada,
O que aconteceria se um dia essa crença mudasse? O que aconteceria se decidíssemos que outra coisa, ou nenhum objeto, deveria controlar nossas trocas? E mais ainda, será que o futuro do dinheiro será físico, digital, descentralizado, ou algo completamente novo, ainda inimaginável? Deixe a sua opinião nos comentários. Você acredita que o dinheiro é uma invenção genial ou uma limitação da humanidade? Se gostou da viagem, deixe o like e se inscreva para acompanhar mais descobertas como esta. Nos vemos no próximo vídeo.